boa tarde a todos, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos, tanto vocês que estão aqui no salão, quanto aqueles que nos acompanham através do YouTube, nas redes sociais. Somos muito gratos ao nosso Pai Celestial por termos esta oportunidade de estarmos aqui de volta. Meu nome é Vanderlei e o tema que eu vou abordar é a resignação. Então, primeiro, para a gente entender um pouquinho melhor, nós procuramos o que está escrito no nosso dicionário Aurélio, dicionário da língua portuguesa. Lá diz assim, que a resignação é a submissão paciente aos sofrimentos da vida. E se eu transformasse isso para uma linguagem espírita, eu não diria aos sofrimentos, eu diria aos acontecimentos. Porque tudo é uma questão de como nós reagimos às coisas que nos acontecem. O que para um, muitas vezes, é um sofrimento, para um outro é apenas um acontecimento. Nós somos muito diversos na nossa sensibilidade de reagir às coisas que nos acontecem. Tá? Isso nos torna, ao mesmo tempo, muito diferentes uns dos outros, mas, ao mesmo tempo, nós somos muito parecidos no sentido de termos muitas coisas que nós precisamos vivenciar. Né? E uma dessas coisas é essa pandemia. Se nós formos falar em resignação, né? Quantas coisas nós precisamos nos adaptar e nos resignarmos. Por exemplo, a utilização de máscaras, não poder chegar perto daquelas pessoas que nós afeiçoamos, não poder abraçar, não poder ter encontros com os nossos familiares, perder entes queridos, ter entes queridos hospitalizados, sem saber se eles vão voltar a dialogar conosco como era antes. A gente teve muitas coisas que essa pandemia nos proporcionou nesse sentido da resignação. Não é só essa pandemia, outras doenças também nos proporcionam esse aprendizado. Nós diretamente, e muitas vezes os entes queridos que nós afeiçamos tanto, que às vezes passam deste mundo para o mundo espiritual. E quantas vezes nós não queremos nos resignar, não queremos aceitar, não compreendemos o porquê desta situação. Tudo são coisas que acontecem no nosso dia a dia. E aí no livro Turbilhão, de Coelho Neto, tem uma frase que diz assim: não julgueis, porém, que não me revolto. Resigno-me e bendigo todos os sofrimentos que são expiação de antigas faltas. Então, a explicação da doutrina espírita, frente aos acontecimentos, às vezes menos felizes que nós passamos, são justamente reparação de faltas de existências anteriores, quando não da própria agora. Então, na verdade, nós não devemos entender os acontecimentos como sofrimentos, e sim como oportunidades de aprendizagem. A gente sabe que isso na prática não é muito simples, não é fácil. Tanto é quanto a gente sofre agora com essa questão, como eu disse, as coisas mais simples da pandemia, de não poder, às vezes, numa data festiva, encontrar os nossos familiares, abraçar, coisas que a gente gostaria de fazer. Não é mesmo? Então, a resignação não é nada mais do que a aceitação, então, daquilo que a gente entende por sofrimento, das perdas materiais, né? Porque não, a própria pandemia para muitos representou a perda do seu emprego, do seu modo de ganhar a vida, para outros as perdas humanas, como eu disse. E isso acontece direto, não só na pandemia, em outras situações do dia a dia que nós todos vivenciamos. Ninguém está imune a isso estando encarnado aqui na Terra. Faz parte do processo de aprendizagem, essas perdas, esses aprendizagens através dessas situações. Mas nós, espíritas, nós não podemos esquecer que, uma vez que estamos aqui, como eu disse antes, a Terra é um lugar de provas e expiações. É justamente onde a gente vem reparar faltas ou aprender novas situações que ainda não vivenciamos, né? E aí, como eu disse, a gente está sujeito a essas provas e essas expiações. E isso significa também, então, resgate das antigas faltas que muitas vezes, assim, se nós formos traduzir para a linguagem coloquial, se traduz para nós em sofrimento. Tá? Mas em linguagem espírita, novamente, acontecimentos e oportunidades de crescimento, de aprendizagem. Então, são esses sofrimentos mesmos, muitas vezes, foram pedidos por nós antes de reencarnarmos, quando nós planejamos a nossa volta. Nós não sabemos que
nós sabemos que dependendo do nosso grau de adiantamento, nós participamos desse planejamento, sim, antes de voltarmos. E aí passa a escolha das nossas provas e das nossas expiações. E isso significa a escolha da família onde nós vamos reencarnar, dos irmãos que nós vamos ter muitas vezes, dos cônjuges, dos filhos, e até da própria profissão e condição social que nós vamos investir nesta nova encarnação. E nós vamos ter que, então, receber todas essas situações e conduzi-las. Né? Um filho que a gente recebe, nós precisamos conduzir. Uma família que a gente faz parte, a gente precisa se portar dentro dela. Então, nós não viemos aqui a passeio, na realidade. Nós, antes de vir, assumimos, sim, sérios compromissos, né, no mundo espiritual, e nós vamos ter que ter muita responsabilidade para cumprir esses compromissos. E nós, às vezes, quando nós voltamos para cá, claro que a gente não tem uma lembrança disso tudo. Isso é planejado lá, a gente praticamente fica com a memória apagada e a nossa vida vai acontecendo. Mas nós, muitas vezes, ficamos entorpecidos pelo retorno à vida material, por toda a gama de situações que a vida nos oferece, de vários aspectos, vamos dizer assim, inclusive de prazer, de outras situações em que nós nos detemos muitas vezes e esquecemos dos compromissos que nós viemos desempenhar. Então, isso é mais ou menos que nem uma viagem para o espaço ou ir para uma guerra. A gente se prepara, né? E essa viagem custa caro, por exemplo, mandar uma pessoa para a Lua custa muito caro, ou para o espaço. Porém, nós precisamos ter, nós vamos fazer o trabalho de quem vai embarcar nessa nave. E isso representa muitas vezes chegar lá e trabalhar muito, até nós podermos voltar à nossa casa, que seria a Terra. Se for usando esse exemplo para o mundo espiritual, nós também temos que trabalhar muito, fazer muitas coisas, até nós voltarmos para o plano espiritual, ou seja, através do nosso desencarne, ou que nós chamamos de morte. E aí, vamos dizer assim, nessa questão da viagem, por exemplo, os cientistas que vão, os astronautas, eles precisam estudar coisas para agricultura, precisam estudar coisas de farmacêutica, de medicina, enfim. Eles não podem chegar lá em cima e começar a jogar baralho, ou ficar bebendo ou fazendo festa. Por quê? Custou muito caro para serem enviados. Assim para nós. Nós, às vezes, precisamos esperar muito tempo para ter uma oportunidade de reencarnar. E aí nós não podemos nos esquecer e nos confundir para que realmente nós estamos aqui. E muitas vezes isso acontece. Né? Então a nossa tendência é muitas vezes se dedicar mais aos prazeres da terra, né? E como eu disse, nós nos entorpecemos, nosso espírito fica meio que adormecido. Mas também tem um outro ditado no Evangelho que diz assim, que sempre vence os maus pendores aquele que tem firme a vontade. Então esse propósito está muito presente nas nossas decisões, no nosso livre-arbítrio, no caminho que nós percorremos. Sem perceber, a gente vai buscando essas questões que nós precisamos resolver, ou elas chegam até nós. Então, nós já estivemos aqui antes, nós sabemos disso, e talvez nós fracassamos. Então, nós não podemos nos dar o luxo, na realidade, de repetir os mesmos erros de novo. Claro que a gente tem muitas oportunidades de reencarnar, mas a gente vem aqui a trabalho, a gente vem aqui para realizar aquilo que nós planejamos. Ou que alguém planejou para nós, que tem condições de conhecer o nosso histórico e saber o que nós podemos ser capazes de realizar e que não. Por isso que a gente sempre diz que aquilo que acontece para nós é porque nós temos plenas condições de superar. Deus não põe fardos pesados e ombros fracos. Eu não me canso de repetir isso. Tá? Aquilo que vem para nós é aquilo que nós realmente precisamos. E às vezes a nossa vida corre muito tranquila, né? Nós temos às vezes um bom emprego, temos uma família, nós vivemos em paz. E acabamos deixando de lado trabalhar as questões espirituais, as questões que realmente vão nos acompanhar nesse retorno ao plano espiritual. E muitas vezes nós começamos a achar tudo monótono. E é natural nós sentirmos esse vazio porque nós estamos buscando as coisas erradas. Muitas vezes os bens materiais, e isso não nos preenche.
A gente compra uma coisa nova, logo aquilo não tem mais graça. E assim deve ser. O que realmente deve ter graça para nós são as coisas eternas. São as coisas que nos fazem evoluir e nos tornar melhores. Então, quando nós estamos desfocados, né, muitas vezes iludidos com os gozos terrestres, né, nós acabamos perdendo tempo, nós acabamos tendo que repetir a nossa história e nosso aprendizado em outras circunstâncias, em outras existências, e com certeza não mais nas mesmas condições atuais. Se a gente marcar passo, se a gente não fizer o que tiver que fazer, nós vamos voltar sim, nós vamos sempre ter oportunidade. Porém, vai ser mais difícil já porque a gente desperdiçou um precioso tempo. Talvez nós vamos ter que esperar muito tempo para poder reencarnar, né? Então, só por isso já é uma coisa que nos anseia, né? E nós também temos que entender que já que a Terra ainda está num nível de um planeta de provas e expiações, a felicidade plena, total, tranquila, ainda não é deste mundo. Jesus mesmo dizia isso. Então, quantas crianças, às vezes, e a gente às vezes é insatisfeito com a vida que a gente leva, mas se a gente pensar assim, quantas crianças gostariam de ter a família que a gente tem, quantas pessoas gostariam de ter o emprego que a gente tem, o lar que a gente tem, quantos, e aí o contrário às vezes, quantos milionários são solitários e gostariam de ter companhia das pessoas? E aí tem essa questão da estética, que hoje está muito oculto ao corpo e tal. E quantas pessoas lindas sofrem com a solidão, porque elas investem somente na questão externa, estética, que é a nossa casca, e é aquele corpo transitório que um dia, é ruim de dizer isso, mas que os bichinhos vão comer, vai ficar. Então, a resignação consiste em aceitar tudo que nós recebemos. E aí, eu já usei isso outras vezes e gosto de usar, o Porca-Véia já é desencarnado, mas ele tinha uma música que dizia assim: não tive tudo o que quis, mas gostei de tudo que tive. Eu acho que isso é bem importante a gente também. E não é que a gente deva parar de lutar por aquelas coisas que acreditam que possam tornar a nossa vida melhor ou que nos tragam felicidade. Não é isso. Não é para nós acomodarmos. Mas daí botar todas as nossas fichas apenas nas conquistas materiais é bem diferente. E então a felicidade consiste justamente em aprender a aceitar as coisas como elas são. E não é por acaso que nós então temos a família, que nós temos a esposa, o marido, os filhos, enfim, como eu falei antes, os pais, o emprego. Isso tudo, como nós dissemos, foi escolhido por nós ou por alguém que nos ajudou a planejar isso. E sabe melhor, ainda conforme nós vamos evoluindo, nós vamos ter mais liberdade de escolher a nossa condição de reencarnante. Lá no início nós precisamos que alguém planeje para nós. À medida que nós vamos desenvolvendo a capacidade do nosso livre-arbítrio, sabendo escolher melhor, nós temos essa oportunidade, às vezes não sozinhos, mas de planejar junto. Então nós temos exatamente aquilo que nós precisamos para sermos felizes dentro da felicidade possível nesse mundo. Né? Felicidade sempre relativa, não é a plena ainda. Né? Então nós podemos analisar a nossa vida. Todos nós tivemos momentos felizes, todos nós tivemos dificuldades, mas isso não é uma constante. São coisas que se alternam, são ciclos, até o dia em que nós não tivermos mais nada a resgatar, e aí sim nós vamos alçar o voo mais alto a mundos mais adiantados, onde realmente a felicidade é bem diferente do que aqui. Então, o problema é que nós muitas vezes também temos o hábito de projetar nos outros a nossa felicidade, né? Nós queremos que o filho siga a profissão que nós queremos para ele, nós queremos que a esposa faça as coisas como a gente quer que ela faça. A gente quer que o nosso empregado só faça do jeito que a gente manda, ou enfim, ou a gente quer que o nosso patrão deixe a gente fazer como a gente quer. Então, nós estamos tanto de um lado no outro, né? Isso se refere também nas coisas que se deterioram, né? Muitas vezes, como eu disse, a gente joga as fichas, muitas vezes demais, nas questões materiais e acaba esquecendo aquilo que é mais importante. Então, se a minha companheira, a minha esposa, não é do jeito que eu queria, eu sou infeliz. Se meus filhos, como eu disse, não fazem aquilo que eu queria que eles fizessem, não estudassem aquele curso que eu queria que eles fizessem, eu sou infeliz. E nós, muitas vezes, projetamos demais as nossas expectativas de felicidade nas outras pessoas. Quantas vezes a gente pensa que é os outros que nos fazem felizes?
E às vezes a gente expressa isso, né? Na realidade, isso é um pouco de falta de humildade. É praticamente impossível tudo se moldar para que nós sejamos felizes, dentro daquele contexto que nós estabelecemos que seria o caminho da felicidade. Né? Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu gostaria de fazer tal coisa, mas só vou fazer quando me aposentar. A gente projeta, às vezes, para o futuro e não toma as decisões que precisa. Então, isso também, de uma certa forma, demonstra o egoísmo da nossa parte, achando que todo mundo vai se moldar para que nós, bonitinhos, podemos ser felizes. Então, as pessoas que aceitam os outros como eles são mais felizes. E isso também é resignação. Se alguém me magoa, eu tenho que tentar perdoar, porque certamente também magoo outras pessoas. Não sou o Joãozinho do passo certo. Eu vou precisar do perdão dos outros também. Então, o mundo está cheio de pessoas que magoam os outros. Né? Então, eu preciso aprender a reagir diferente. Se eu me considero a vítima, né, que nem sempre eu sou a vítima, porque às vezes a gente é que promove esse desgaste, essa situação de mágoa, né? Porque eu me magoei com o que tu disse. É a coisa mais certa. Eu me magoei com o que tu disse. Não foi o que você disse exatamente. É a minha sensibilidade, aquilo que eu ouvi. Então, eu preciso aprender a mudar minha postura. Isso vai continuar acontecendo, as pessoas vão continuar nos magoando, se não é uma pessoa, é a outra. Né? Nós temos que mudar o grau de sensibilidade que nós temos em relação àquilo que nós costumamos entender por mágoa. Então, nós precisamos aprender a não sofrer tanto com a mágoa e aceitar as pessoas, então, da forma que elas são. Se a mágoa vem para mim com frequência, provavelmente eu preciso aprender algo com ela. Se uma coisa se repete toda hora para a gente, né, normalmente o problema não é com os outros, é na gente mesmo. E enquanto a gente não mudar, vai continuar vindo até a gente, como diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então nós não mudamos o mundo se nós não mudarmos primeiramente a nós mesmos, mas o nosso mundo interior. Tá? Não adianta nós mostrarmos ou tentarmos ser aquilo que nós não somos. E o Evangelho é claro quando ele também diz, conhece-te a ti mesmo. Então nós não devemos mais jogar para as outras pessoas ou para aqueles bens transitórios a culpa das nossas infelicidades. A única pessoa que realmente pode me fazer feliz sou eu mesmo. Isso depende menos dos outros, feliz ou infeliz. Na verdade, as duas opções são questões de opção individual. Né? Então, isso depende, é muito, vamos dizer assim, uma vez que eu acho que isso depende de outros e de coisas, isso é muito difícil atingir, como eu disse, e praticamente impossível. As coisas não vão se moldar do jeito que eu gostaria. Né? E isso também é resignação. Aprender a me adaptar àquilo que eu vivo. Então é muito, muito, muito difícil. Mas como a gente diz, a gente precisa orar muito e vigiar. Aí em outras ocasiões eu costumo fazer, nós estamos sempre orando, mas muitas vezes vigiando os outros, como eu disse. Nós não podemos esquecer que quando nós vamos voltar para o plano espiritual e quando nós tivermos que prestar conta daquele planejamento que nós fizemos, daquilo que nós deveríamos vivenciar, nós não vamos ser questionados em relação ao que os outros nos fizeram. E sim, em relação ao que nós fizemos aos outros. E aí, na nossa preparação lá em cima, a gente leu no Evangelho que, na verdade, a gente deveria fazer tudo aos outros que gostaria que eles nos fizessem. Tudo está dentro dessa lei. Ou não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que eles nos fizessem. Se a gente for ver, é muito simples essas palavras, mas muito complexo, muito complicado de ser executado na prática. Né? Vamos dizer, quantas coisas estão envolvidas para contemplar esse de não fazer para os outros aquilo que não gostaríamos que nos fizesse. Muitas vezes nós não percebemos, né? Então o nosso progresso é individual, a responsabilidade sobre os nossos atos é nossa também, né? Então não dá para jogar para as culpas, para as outras pessoas a culpa do nosso fracasso. Normalmente é assim, quando o sucesso vem, a gente puxa para a gente. Quando tem o fracasso, a gente acusa, e muitas vezes a gente acusa até o nosso Pai Celestial, que criou a lei de ação e reação, e tudo, na verdade, que nos acontece é uma consequência do que nós fizemos, agora ou antes. Então, nós temos que exigir
mais de nós mesmos, se nós quisermos realmente ser felizes, e menos dos outros. Então, se nós temos um plano reencarnatório a seguir, nós precisamos cuidar para não nos desviarmos dele. Por isso, não devemos julgar aos outros. A gente, às vezes, perde muito tempo observando os outros e não trabalha consigo mesmo. E os desvios de cada um, com certeza, são consequências do livre-arbítrio, das escolhas de cada um. E, como consequência disso, muitas vezes, nós vamos ter a lei de causa e efeito em prática, ajudando a nos reestruturar, a nós refazermos o nosso caminho. E essa lei já nos condena por muitas atitudes que nós cometemos diariamente, a todos nós. Nós não precisamos de mais juízes. A lei de causa e efeito por si só, ela já condena muita gente. Como ela também traz benefícios. Nós não podemos ter uma visão muito negativista disso. A lei de causa e efeito é para as coisas boas e ruins. Se eu semeio coisas boas, com certeza eu vou colher coisas boas. Então, a tolerância é filha da resignação. E nós precisamos urgente ser mais tolerantes uns com os outros. Se a gente observar os noticiários, as coisas acontecem, como as pessoas reagem. Sempre dizem que a gente consegue perceber como é que a gente é no trânsito, né? E quantas vezes acontece, a gente está parado na sinaleira, ela abriu assim, se você não estiver arrancando ali, os de trás parece que querem saltar do carro e arrancar a gente dali e surrar, porque a gente não arrancou logo que abriu o sinal. Então veja como que nós estamos assim, sem paciência também uns com os outros, né? Então a intolerância muitas vezes foi já causadora de guerras, de tragédias, de mortes, traz sofrimentos voluntários para quem, na verdade, cultiva ela. Nós temos a intolerância em relação às questões raciais, às questões de opção sexual, enfim, tantas coisas que nós vemos no dia a dia, no noticiário, que nos choca que em pleno século XX a gente ainda tem que conviver com esse tipo de situação. Então a intolerância é contrária à lei divina, a lei de amor de Jesus, onde ele dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus, na vida inteira dele, estava toda hora dando pistas de como nós devemos nos portar enquanto encarnados. Ele veio vivenciar aquilo que ele pregou. Então a gente não pode dizer que ele só falou. Como diz também a época de campanha, ele não era político. Ele não vinha prometer aquilo que ele não fazia. Ele realmente, aquilo que ele dizia, ele fazia. Nós comentávamos antes ainda que ele jamais deixava de atender ninguém. Não importava a classe social, não importava... tinha as castas, né? Na época era muito distinto de agora, ou mesmo as atitudes de cada um. Né? Por quê? Porque ele também dizia que não são os que precisam de médico. Né? Então quem procurava ele provavelmente estava precisando. Então Jesus em toda a vida dele foi isso. Explanar e vivenciar. Né? E Deus, então, coordena tudo isso, ele não permite que aconteça nenhuma injustiça a nós que somos seus filhos. Tudo tem uma razão de ser. Se nós temos um caso de um desencarne precoce na família, se nós temos um caso de uma doença grave, gente, para tudo existe uma explicação. Nós lembramos só da existência atual, nós não sabemos se não fomos nós mesmos que pedimos. Não sei se vocês vão lembrar de uma história, isso faz muito tempo, de um menino que foi arrastado por um grupo de assaltantes num carro. Eles assaltaram o carro da mãe, o menino ficou dentro, ele ficou pendurado pela perninha e foi arrastado pelas ruas e acabou falecendo. Esse menino, numa certa ocasião, depois passado um tempo, ele se manifestou num trabalho mediúnico. E ele disse que ele mesmo tinha pedido aquele tipo de situação de prova, porque no tempo dos romanos, ele era um daqueles que tocava aquelas bigas, aquelas carroças com os cavalos que arrastavam os cristãos pelo circo, para as feras comerem. Tá? Então, na verdade, a gente olhando assim, nossa, que injustiça, que situação horrível aconteceu com aquele menino. E que surpresa não é ele vir dizer que ele pediu essa prova porque ele tinha que eliminar aquela falta que ele cometera nas suas vivências passadas. Então, para tudo existe uma explicação. Se alguém, por exemplo, perde um ente querido, é uma aprendizagem para a gente, para se desapegar também, mas provavelmente aquele ser cumpriu a sua missão, cumpriu o seu planejamento, a não ser que ele cometa suicídio, aí é diferente, né? Daí ele não cumpriu. Mas quando ele desencarna por causas naturais, por doença ou por alguma coisa que foge ao controle dele, ele talvez precisava cumprir um período aqui ainda conosco.
E, de certa forma, é um pouco egoísta da nossa parte nós querer continuar retendo ele aqui. Porque nós sabemos que, na verdade, um dia nós vamos ter a oportunidade de encontrar os nossos entes queridos. A separação não é para o todo e sempre. Então, a gente deve se resignar também nestas situações. Né? Quando nós passamos por essas. Quantos não desencarnaram pela pandemia? Que pessoas que estavam felizes, alegres, de repente dá um mal-estar, vão internados, ficam no UTI e daqui a pouco nunca mais, por hora, conseguem conversar com os familiares antes de desencarnar. Né? E quantas pessoas sofrendo com isso? Não é fácil, a gente é acostumado àquela vivência diária com as pessoas, trocando afeto muitas vezes. Como nos faz falta? Não é fácil, realmente não é uma coisa simples. O sofrimento para nós nunca é uma coisa simples. A gente deve jamais subestimar o sofrimento de ninguém. Porque eu dizia antes que as pessoas são diferentes na sua sensibilidade em relação à dor. O que acontece para um, ele supera com facilidade, o outro não. Nós precisamos aceitar essa fragilidade, essa diferença de reação que todos nós temos. E ser fraternos com aquele que está sentindo aquilo. A dor sempre é uma tristeza. Mas também, se nós tivermos uma ótica mais positiva em relação a isso, e entendermos que, na verdade, aquilo faz parte de um planejamento que é para estabelecer e muitas vezes fazer aquele cidadão dar um salto no seu processo evolutivo, nós vamos começar a perceber também aquilo que nós entendemos por sofrimento como oportunidades de aprendizagem e crescimento. Tá? Eu sei que não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas nós precisamos racionalizar isso. Então, nós temos... diariamente nós vemos situações acontecendo nas famílias, nos lares, como eu disse, com essas questões. Às vezes uma separação, ela também é triste. Né? A gente aposta num projeto que deu errado, ninguém gosta disso. Mas às vezes acontece. Né? Separação que eu digo num casal, mas também essas questões da separação através do desencarne. Então, isso tudo tem uma lógica, tem uma explicação. Deus é soberanamente justo, ele não dá um tratamento diferenciado ou benefícios para uns em detrimento dos outros. Tudo tem uma razão de ser. Talvez nós não compreendamos ainda porque nós não temos a visão do todo, das nossas várias existências. Então, nós precisamos, nós podemos e devemos tornar a nossa vida mais fácil, principalmente para aqueles que são os nossos próximos, né? Se nós analisarmos, não existiriam pessoas famintas se todos dessem um pouco do seu supérfluo. Ao passo que também existiria menos intolerância se todos dessem um pouco de compreensão. Se lembrassem, como eu disse, de se colocar no lugar do outro. Isso se chama empatia. Né? Principalmente também nas questões de dor, de sofrimento, que alguns são mais, como eu disse, sensíveis. Então, nós muitas vezes não queremos aceitar, como eu disse antes, as pessoas como são, e acabamos ficando revoltados e perdemos a chance de melhorar o que realmente podemos, que é a nós mesmos. Então, se nós quisermos, como eu disse, eu torno a repetir, nós quisermos mudar o mundo, nós precisamos mudar, em primeiro lugar, a nós mesmos. A nossa postura em relação às coisas que nos acontecem tem que mudar, a nossa reação tem que ser outra. Quem sempre faz as mesmas coisas, sempre tem os mesmos resultados. Então, isso é um ditado popular que é muito verdadeiro. E nós, através da doutrina espírita, nós conhecemos um pouco melhor essas leis. Precisamos, então, urgente mudar e colocar em prática para que nós possamos obter melhores resultados, para nós ter uma postura mais positiva frente aos acontecimentos. E nós vamos aproveitar, então, essas informações que os Espíritos nos trouxeram, complementando a obra do Cristo, para realizar justamente aquilo que o Pai Celestial nos confiou e programou para a nossa existência. Então, as batalhas mais difíceis, isso é praticamente um fechamento, as batalhas mais difíceis são sempre dadas para os melhores soldados. Por isso que nós precisamos aceitar com resignação as tarefas que nós precisamos executar. E para fechar, para encerrar mesmo, existe uma espécie de prece que diz assim: Deus, dai-me a coragem de mudar o que eu posso, a resignação para aceitar o que não posso, e a sabedoria para perceber a diferença entre aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar. Isso é muito importante, porque tem coisas que também a gente não muda porque a gente não faz o que tem que fazer. Mas tem coisas que fogem ao nosso controle, que não estão no nosso
poder mudar. Então essas a gente precisa aprender e aceitar. E saber que sempre nosso Pai é um Pai de amor, Ele faz isso por amor aos seus filhos, Ele trata todos com o mesmo carinho e nós vamos com certeza superar essas nossas dificuldades, vão sair fortalecidos e melhores quando nós passarmos esta existência. Que Deus e Jesus nos abençoem a todos, esperamos que possamos ter contribuído com a reflexão do dia de hoje, e que assim seja.